Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Marina Ferraz, sou missionária da obra do Senhor Jesus. Eu não costumo gravar lives de oração, nem testemunhos, nem palavra. É muito raro. Eu tinha um grupo de adoradores por excelência de WhatsApp. Então lá eu gravava orações, testemunho, louvor. Só que o início desse ano, mais ou menos o início desse ano, eu parei de gravar e desativei o grupo. Mas conforme a gente está vivendo essa pandemia, igrejas fechadas, a gente sente necessidade tanto de ouvir uma palavra quanto deixar alguma palavra para alguém, um louvor, algo da nossa vida, um testemunho de algo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, eu senti, irmãos, de estar trazendo uma palavra hoje que se encontra aqui em Isaías 28. Isaías 28, a qual a epígrafe fala assim: o anúncio do castigo de Efraim e de Judá, por causa da sua impetinência, por causa da sua falta de arrependimento. Diz assim: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente, e derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil do vale, será como figo antes no verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão, o engole. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo. E será espírito de juízo para os que se assentam a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte eles se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida. Erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Eles andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. A qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento. Mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regras. Um pouco aqui, um pouco ali, para que não se caia, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo, que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte e com o inferno. Fizemos aliança quando passar o dilúvio do açoite. Não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu,
Assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá, e o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará. Desde que comece a passar, vos arrebatará. Porque todas as manhãs passará, e todos os dias, todas as noites, e será somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Porque a cama, ela será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará, como no monte de Perazim, e ele se irará, como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não escarneçais, para que a vossa ligadura se não façam mais fortes. Porque já ouviu o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvir a voz. Atendei bem e ouvir o meu discurso. Atendei bem e ouvir o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre o eterro todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície? Então espalha nela ervilhaça e semeia cominhos, ou lança nela no melhor trigo, ou cevada escolhida ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que ele há de fazer. Porque a ervilhaça não se trilha com instrumento de trilhar, e nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara sacode a ervilhaça, e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, e nem se esmiuça com as rodas do seu carro, e nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos estar orando pela palavra. Em nome do Senhor Jesus, quero estar orando aqui pelos irmãos, pelas irmãs, pela minha vida, pela nossa cidade, pelos nossos estados, pelos nossos bairros, pela nossa nação brasileira, as demais nações. Vamos estar aqui adorando o nome do nosso Senhor, né? Já trouxe a palavra, vamos orar e ver o que o Senhor quer falar através dela. Creio que muitos já entenderam através da leitura, mas vamos ver o que o Senhor quer explanar através da palavra, amém? Soberano Deus, querido eterno Pai, louvo, glorifico, exalto o teu santo e precioso nome nessa tarde. Deus querido, muito obrigada por mais esse dia de vida, pela minha vida, pela vida desses internautas, desses irmãos que estão aqui, ó Pai, ou daqueles que ainda irão entrar. Espírito Santo de Deus, te agradecemos pelo calçar, vestir o alimento e pelo ar que respiramos. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego, Senhor, a qual nós temos para te adorar, para te louvar e te engrandecer dia após dia. Te agradecemos, meu Deus querido, pelos livramentos de morte, de acidente, de assalto, de bala perdida, de enfermidade, desse coronavírus. Te agradecemos, meu Deus, porque tu és grande, porque tu és fiel, tu és poderoso, tu és dono do céu, tu és dono da terra, tu faz tudo como te apraz. Quando tu quer sacudir a terra, sacode. Quando tu quer colocar pestilência, coloca. Quando tu também quer retirar, tu retira. Quando tu quer dar vida, tu dá. Quando tu quer tirar, tu também tira. E assim, Senhor, nós te glorificamos
por todas as tuas obras boas e más, maravilhas que tu faz, aquilo que tu faz, Senhor, diante de nós, para contemplarmos a beleza da tua formosura. Espírito Santo de Deus, eu te engrandeço, Senhor, e te agradeço pela minha família, pela minha vida, pelo meu ministério, pela vida de cada irmão e cada irmã que ainda irá entrar aqui, que vai ver esse vídeo. Meu Deus querido, abençoa desde já a vida de cada um deles, os casamentos, os celeiros, os salários, as pensões, os benefícios. Não deixa, meu Deus, que o desespero, a depressão, a pressão maligna venha bater. Não deixa que venha faltar nada, Senhor. Visita a saúde, entra com a cura, entra com a libertação daqueles que têm, Senhor, desejo de um dia te servir, te adorar, daqueles que não escarnecem da tua palavra, daqueles que não debocham do teu evangelho nem dos teus servos, esses que fazem isso, meu Deus, quebranta, meu Deus querido, o coração, liberta essas vidas, porque sabemos que o que age por trás desses homens, dessas mulheres, são espíritos malignos das trevas, a qual se levanta contra a obra do Senhor. Espírito Santo de Deus, alcança as crianças, alcança os jovens, os idosos, os adultos, Senhor, os homens, as mulheres, alcança cada um desses, meu Deus querido, que tem orado pedindo uma resposta, que tem orado pedindo uma direção, que tem orado pedindo, Senhor, uma solução. Sabemos, Senhor, que o teu agir não é o nosso, o teu tempo não é o nosso, tu faz conforme o teu querer e conforme o teu tempo aquilo que tu queira fazer. Pai, sabemos que muitas vezes nós planejamos, o homem e a mulher planejam algo, mas não coloca diante do teu altar, muitas vezes acha que sabe mais do que o próprio Deus, mas sabemos, meu Deus, que o teu querer e a tua vontade para a nossa vida é muito melhor do que aquilo que nós pedimos e queremos, ou até mesmo planejamos. Então, Senhor, coloca os nossos planos diante das tuas mãos, colocamos o nosso futuro, o nosso presente diante das tuas mãos e pedimos perdão pelos nossos pecados e o nosso passado. Deus, perdoa cada um que queira, Senhor, nesse momento entregar a vida a ti, que queira reconhecer as suas falhas, seus pecados, que queira, Senhor Jesus, um dia te adorar e te servir, porque não adianta queremos irmos para o céu depois da morte e nem clamar a Maria para rogar em hora de morte se vivemos uma vida profana em cima da terra, porque sabemos que Maria também era santa e quando ela ressuscitar juntamente quando Jesus voltar, ela não irá estar rogando por ninguém, até porque nós temos que nos arrepender em vida, depois de morte não tem como se arrepender. Então, Senhor, ajuda as pessoas a encontrarem o verdadeiro arrependimento, largarem a vida pecaminosa do adultério, da fornicação, do sexo ilícito, do sexo fora do casamento, do alcoolismo, do vício no cigarro, nos jogos, na droga. Sim, meu Deus, nos vícios da mentira, do palavrão, da calúnia e da difamação, de todas essas coisas, Pai. Entra na vida do filho, na filha, do sobrinho, da sobrinha, do tio, da tia, do pai, da mãe, do avô, da avó, do neto, da neta, do enteado, da enteada, da madrasta e do padrasto e de toda a espécie de família, meu Deus, vai entrando nesse momento. Joga por terra o adultério, joga por terra a separação, joga por terra, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tem erguido e levantado para destruir as famílias. Meu Deus querido, meu Deus amado e meu Deus santo, eu creio, meu Deus, que tu já estás curando. Entra com a cura, meu Deus, cura a pele, cura o couro cabeludo, cura os órgãos, Senhor, as córneas, a boca, a língua, os olhos, ouvidos, Senhor, a bochecha, o queixo, pescoço, as amígdalas, Senhor, a tireoide, os pulmões, Senhor, o estômago, o baço, o fígado, o rim. Sim, meu Deus, cada órgão do corpo, os ovários, os úteros, as mamas, Senhor, as próstatas, Senhor Jesus querido, vai tocando nas áreas genitais também. Se tiver alguma doença contagiosa, entra com a cura. Meu Deus querido, visita esse sangue, troca esse sangue, dá um sangue puro, purificado e curado. Visita estes ossos, meu Deus, vai curando os ossos dessa pessoa. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus querido, Deus amado e Deus santo, permanece conosco, Senhor, assim como nós queremos permanecer contigo. Segura na nossa mão, guia os nossos passos e corta todo o laço do adversário, todo impedimento, embaraço, Senhor, na nossa vida espiritual, que impede de nós orarmos, de nós vigiarmos, de nós clamarmos a tua presença, que tenta impedir de adorarmos e cantarmos ao teu nome, engrandecer o teu nome. Tira, Senhor, os impedimentos na vida sentimental, emocional e psicológica. Joga por terra, Senhor Jesus, toda inveja, toda calúnia, toda palavra contrária, reza contrária, oração contrária, joelhos dobrados ao contrário contra a nossa vida, todo tranca-rua do inferno, ao qual tenta trancar os caminhos dessas pessoas, da minha vida e na vida de qualquer pessoa que aqui vai estar vendo esta live. Espírito Santo de Deus, joga por terra todo tranca-rua, todo Zé Pilintra que está abrindo covas, com sede de tragar as vidas. Dá o livramento, meu Deus. Só permite morrer aquele que seja da tua vontade e da tua permissão. Aqueles que se encontram no leito, entubado, neste momento, clamando por
cura. Pai, se é da tua vontade, dá mais uma chance, para que venha ter um arrependimento. Mas se for para sair da intubação, para se encher de cachaça e se encher de prostituição, tu sabe o que faz, Senhor, se quiser descer a sepultura. Mas esses que queiram sair para ter uma vida reta e santa, obedecendo a tua palavra, entrega a cura, Senhor. É isso, meu Deus, que eu te peço e desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Irmãos, a palavra aqui em Isaías 28, a qual a epígrafe fala o anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impertinência, significa por causa da falta do seu arrependimento, porque eles não queriam se arrepender. Então o anúncio do castigo de Deus foi dado. Deus, antes de castigar uma nação, antes de castigar uma cidade, antes de castigar um servo, uma serva dele, Deus, ele avisa. A Bíblia diz que o Senhor, ele não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Não é que o Deus seja sujeito aos profetas, mas os profetas, eles são sujeitos a Deus. As profetisas são sujeitas a Deus. E os verdadeiramente fazem a obra do Senhor, que tem verdadeiramente a unção da profecia, ele sofre, ele é humilhado, ele é rejeitado, ele é excluído, ele é jogado de canto. Ele não é amado, queridinho, adorado, idolatrado. Quando você vê um profeta muito amado, muito queridinho, muito chameguinho, pode crer que esse é um falso profeta. Os verdadeiros profetas da Bíblia, eles eram mártires, eram perseguidos, eram mortos por causa do evangelho, eram apedrejados. Então, irmãos, Deus, quando ele vai fazer algo, ele anuncia antes. Não porque ele queira dizer que o profeta é maior do que ele, mas sim pelo zelo, um cuidado. Ele sinaliza, algo está por vir. Se arrependa antes que eu mande o castigo. Algo está por vir. Se arrependa antes que eu venha descer a vara, o prumo sobre vocês. Assim é o Senhor. E ele diz assim: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Os vencidos do vinho, eles estão embebedados, eles estão alcoolizados e eles têm na sua cabeça a coroa de soberba. Não fala que é uma coroa física, é uma coroa espiritual. A soberba deles, eles acham que eles são, que eles podem porque eles têm muito dinheiro, muitos recursos, são reis. Eles pensam que eles podem mais do que Deus por ter dinheiro. A soberba coloca cegueira sobre eles. Então, o Senhor, ele quer dizer assim, que isso é como se fosse uma flor. Aquela coroa de soberba é como uma flor. Você ganha uma flor hoje, daqui 3 dias ela está murcha e fedorenta. Assim é a soberba, ela murcha e ela fede diante de Deus. Eles são o quê? É um vale fértil vencido pelo vinho. Ele é fértil, ou seja, ele produz mais e mais alcoólatras. Ele produz mais e mais soberba, mais e mais desobediência, mais e mais incontinência, impertinência, desobediência, falta de arrependimento. Eu faço assim, acabou-se, eu sou soberbão e é do meu jeito. Mas não é do nosso jeito, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que Deus quer. É como Deus determina. O homem, ele não pode decidir o dia do seu nascimento, assim como ele não pode decidir o dia da sua morte. Nós não temos o controle da vida e da morte, nem mesmo a medicina tem. O coronavírus está aí para mostrar isso. Por mais que você tenha um tratamento caro, um plano de saúde bom, isso não vai te salvar. Não vai ser ivermectina, cloroquina, ou seja lá o que for com quina. Nada disso vai te salvar se o Senhor quiser arrancar o teu fôlego. Então temos que adorar a Deus enquanto temos fôlego de vida, irmãos. A Bíblia diz, louvai todo aquele que tem fôlego. Você vê um jumento, ele relincha ao Senhor. Um passarinho, ele faz seus cânticos ao Senhor. O cachorro, ele faz seu barulho ao Senhor. O gato, ele mia para o Senhor. É um cântico, é uma forma de demonstrar adoração ao Criador. Mas o ser humano que se diz que tem uma racionalidade, eles não adoram a Deus. Eles se reúnem, eles fazem montinho, eles procuram contenda, eles brigam, eles querem derrubar os servos do Senhor, as servas do Senhor, aqueles que jejuam, que oram, que têm vida no altar. Eles querem o quê? Distanciamento. Porque o servo de Deus verdadeiro, ele vai abrir os olhos, ele vai corrigir, ele vai dizer, tu tá errado aqui, isso vai te levar para o inferno. Então eles querem distância. Eles querem distância. É a mesma coisa de alguém entra no carro, aí você diz, fulano, coloca o cinto. Ele diz, pra que esse cinto? Mas a pessoa tá querendo proteger. Fulano vai sair na moto, coloca o capacete. Não quero colocar, mas é porque tá querendo causar um acidente e morrer com traumatismo craniano.
Então assim mesmo é a palavra de Deus. O servo do Deus quer anunciar, ele quer ensinar, ele quer mostrar, mas a pessoa quer tampar o ouvido, quer trancar o coração, não quer aceitar Jesus, não quer reconciliar, não quer voltar para o Senhor. Prefere viver uma vida regalada, uma vida pecaminosa, ainda que esteja por debaixo de maldição, por baixo de desgraça, mas eles querem viver assim, escravos de Satanás. Querem continuar sendo amarrados, escravizados pelo inimigo. O versículo 2 diz, irmãos: eis que o Senhor ele mandará um homem valente, poderoso como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente, e derrubará por terra. Então, irmãos, nós temos visto vários e vários irmãos e irmãs, profetas e profetisas do Senhor, anunciando que Deus está mandando mais pestilência, que o corona vai se estender por um pouquinho mais de tempo, mas vem algo pior. É disso para pior, é pestilência por cima de pestilência, é terremotos por cima de terremotos, é guerras por cima de guerras. É pai que deixa de falar com filho, é filho que deixa de falar com pai, é mãe que deixa de falar com a filha, é filha que deixa de falar com mãe. Quem causa essas contendas dentro dos lares? Quem são os demônios que jogam contra o outro com suas setas malignas? Então, irmãos, Deus está irado. As pessoas querem só isso, elas não querem ouvir mais a voz de Deus. É a ira de Deus que está sobre a terra, sobre a humanidade, não é só sobre o Brasil, não. É sobre a China, é sobre os Estados Unidos, é sobre a Coreia, é sobre vários países, vários estados, porque muitos pisaram no Evangelho, estão pisando nos servos e nas servas do Senhor. O versículo 3 do capítulo 28 diz: a coroa de soberbas dos bêbados de Efraim, ela será pisada aos pés. A coroa, espiritualmente falando, Deus vai pisar, Deus vai pisotear. Não é o pé do homem, não é o pé da mulher, é o pé do próprio Deus que vai pisotear essa soberba. Deus, ele abomina a soberba. Muitas vezes a pessoa tem alguma coisinha e se acha melhor do que todo mundo. Tem outros que nem tem nada e pensa que tem alguma coisa e quer humilhar o mais pobre, irmãos. Sendo que lá no céu ninguém leva carro, ninguém leva casa, ninguém leva mansão, ninguém leva moto. Todos perante Deus são iguais. Nu viemos a esse mundo e nu partiremos. Até a roupa vai ficar dentro do caixão. Os caixões não têm gaveta e ainda que tivesse, não leva para o céu nem para o inferno as coisas materiais. Versículo 4 diz: e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão, o engole. A flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão, o engole. Antes do seu próprio tempo você cai. O figo, ele iria cair antes, querendo dizer assim, você até pode estar cheio de saúde, você pode estar arrotando saúde, mas de uma hora para outra o seu fôlego pode ser tomado, o seu pulmão pode ser contaminado, o corona pode te pegar e você pode ser entubado e morrer. Você não controla a sua vida. Isso que o Senhor está querendo dizer assim, a flor caída do seu glorioso ornamento, ele está sobre a cabeça do fértil vale, mas será como um figo antes do verão, que alguém vendo, tendo ainda na mão, o engole. É engolido antes do tempo. Então, irmãos, vamos andar em santidade, vamos clamar a misericórdia de Deus, vamos pedir enquanto é tempo. Porque o dia é chegado, a hora é chegada, os sinais estão aí. O dia e a hora que Jesus vem, ninguém sabe. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora, mas os sinais estão vindo. O princípio de dores de 24 de Mateus está lá. Quem quiser ler em sua casa, leia 24 de Mateus. Os princípios de dores já estão acontecendo na terra. Só cego não vê, até cego vê. Tem cego carnal que ele bota uma Bíblia em áudio e ele ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que não vem pelo ver, vem pelo ouvir. E eu ouvi aquele cego carnal, ele está obedecendo. E aquele que tem o ouvido são e salvo, aquele que tem as suas córneas maravilhosas, não quer ouvir nem ver a palavra de Deus. O versículo 5 diz: naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo. Quem são esse restante desse povo, essa grinalda maravilhosa? É a noiva, irmãos. É a noiva adornada, é a noiva que está obediente, é a noiva que não se corrompeu,
É a igreja imaculada, é aquela que não quer entrar na mentira, é aquela que não vende o dom, é aquela que não cobra para pregar, é aquela que não cobra para cantar, é aquela que não bota uma roupa sedutora, tanto homem quanto mulher, não só a mulher, mas os homens também, que não botam uma calça apertadinha para marcar os testículos, nem a coxa, e aquelas mulheres que não querem botar vestidos e cestos para marcar seu bumbum, suas coxas, né? Ou aquele vestidinho que quer marcar o seu culotezinho, os seus seios. Deus sabe da tua intenção, irmã. Deus sabe da tua intenção, irmão. Você diz, Deus conhece o coração, Ele conhece. Mas Ele olha diante de ti no espelho e pergunta, pra quê? Tu quer seduzir quem na minha casa com essa roupa? Não só na minha casa, mas na rua. Tu tá na intenção de seduzir quem e o quê? Com essa roupa lascívia. A lascívia é pecado, meus irmãos. A partir do momento que tu faz alguém te cobiçar, tu tá pecando. No memorial escrito lá em Malaquias diz que o anjo anota cada atitude tua, cada pensamento, cada fala, cada ação. Não, mas eu não mandei ele me desejar. E pra que tu foi mostrar? Se não tem intenção que os homens te cobicem, nem as lésbicas, pra que tu mostra? Por que tu não esconde? Como um tesouro. Se fosse pra gente andar nu, todo mundo nos vendo, pra que existia porta no banheiro? Por que existiria box? Se tem box e tem porta, é pra que a gente quer esconder a nossa nudez, a gente quer se esconder, que não quer revelar nosso corpo nu pra ninguém. Então, porque quando vai sair tem que meter um short dentro da bunda? Tem que deixar 2 dedos de bumbum de fora? É porque Deus entende? Porque Deus aceita? Onde está isso? Vocês, alguns que idolatram Maria. Maria andava pelada? Maria andava de biquíni? Maria andava de calcinha e sutiã? Eu creio que Maria andava de túnica, toda coberta. Para quem é idólatra de Maria, no momento, como Maria se vestia? Né? Então não tem desculpa não, meus irmãos. Porque aqui é calor. Ué, tem tanto estilo de pano fino, que ele é geladinho, ele nem sente calor nem nada. É desculpa para andar pelado e pelada mesmo, meus irmãos. E Deus não está se agradando disso. Andar igual uma prostituta. Antigamente a gente descobria que era uma meretriz na beira da esquina pelas vestes, pelas maquiagens, pelos os ornamentos, os brincos. Hoje as mulheres que se dizem direitas, elas andam igual as prostitutas de esquina e de puteiro. Os homens a mesma coisa, o que eram chamados de gogo boy, aqueles homens que são pagos para fazer sexo. Eles andavam com os peitoral, os bração de fora, porque eles vendem sexo. Hoje os homens que se dizem homem de família, pai de família, querem andar igual os gogo boy. E aí, qual a diferença? A Bíblia também fala lá em Malaquias, irmãos, que Deus naquela última hora ele vai dizer a diferença daqueles que servem e dos que não servem ao Senhor. Será que estamos servindo de uma forma que agrada a Deus, não só no vestir, mas também no pensar? Temos pensado de maneira que agrada ao Senhor? Quantas vezes no dia você tem pensado em Deus? Quantas vezes no dia você tem falado algo? Pelo menos assim, obrigada a Deus por hoje. Jesus, obrigada pelos livramentos. Pai, obrigada pela porta de emprego. Pai, obrigada por me aprovar nos meus estudos, no meu concurso, na minha faculdade, na minha escola. Pai, obrigada por esse feijão, por esse arroz, por esta carne, por essa mistura. Obrigada pelo café. Quem tem agradecido a Deus? Deus é obrigado, Ele é escravo, Ele é um serviçal que tem que colocar comida na tua mesa, Ele tem que encher o teu guarda-roupa e você virar as costas, não fazer nada para Deus. Aí depois diz, Maria roga por nós em hora de morte. Ela não vai rogar por ninguém em hora de morte, não. Até porque Maria está dormindo, ainda não ressuscitou. Era uma mulher santa de Deus? Era. Tanto que Deus escolheu ela para ser mãe do filho dele. Porém, Maria, ela está morta, ela está dormindo, assim como José. E morto não escuta. Ela não vai ouvir suas preces, suas rezas, suas orações. Quando houver o arrebatamento, que Jesus voltar para buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão. Assim Maria e José ressuscitará também. Aí eu creio que Maria vai para o paraíso junto com José, porque eles eram homens e mulheres tementes a Deus. Assim como muitos de nós, hoje em dia, fazendo a obra dele aqui na terra, também iremos para o paraíso. Também iremos para mansões celestiais. Mas enquanto isso, todos aqueles que morreram na presença de Deus estão dormindo. Aqueles que morreram na presença de Satanás também estão dormindo. Ainda não houve o julgamento final. Versículo 5 diz, meus irmãos, naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o restante do seu povo. Já pensou, irmãos? O Senhor dos Exércitos. Somos o exército do Senhor.
Seremos como essa coroa gloriosa de grinalda. Somos formosas como o restante do seu povo. O restante que sobrou na fidelidade a Deus. Versículo 6 de Isaías 28, versículo 6. E será espírito de juízo para o que se assenta a julgar por fortaleza, para os que fazem recuar a peleja até a porta. Então Deus ele vai ser o espírito de juízo para que a se assentar e julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a prova. Deus ele vai nos dar fortaleza, irmãos. Toma posse da fortaleza, que eu tomo posse dessa fortaleza, e toma posse também que Deus vai nos dar fortaleza para julgar os erros deles. Porque hoje a moda é o não julgueis, para não serem julgados. Mas a palavra de Deus, ela não diz isso. Ela diz que não julgueis para não ser julgado, mas julgais segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus. A gente não pode julgar só pela aparência, mas julgar pela a palavra de Deus, que condena os pecados. O versículo 7 diz: mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, e eles andam errado na visão e tropeçam no juízo. Então, irmãos, isso aqui não é uma condenação só para as pessoas do mundo, não. O homem e a mulher que se diz de Deus, o sacerdote e o profeta, também estão se contaminando com a bebida forte. Eles também estão se contaminando com a bebida forte, irmãos. Eles estão se contaminando com a bebida forte. Então eles estão se desencaminhando da verdade. Aqueles que outrora caminhavam bem, aqueles que outrora orava, aqueles que outrora jejuava, aqueles que outrora tinham sede de ganhar almas, de falar a verdade, ainda que doa quem doer, ainda que leve pedradas, estão se corrompendo com vinho forte, irmãos. Versículo 8 diz: porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. Quando a pessoa bebe demais, o que é que acontece quando vai tomar aqueles engove? Vômito na certa, né? Quantos amanhecem com enxaqueca, vomitando, botando os bofos pra fora? Cheia de imundícia, cheia de vômito. A imundícia é porque muitas vezes o marido beija outra mulher ali, a mulher beija outro homem ali, trai o esposo, trai a esposa, aí joga a culpa na bebida. Não é a bebida que tem culpa, não. O culpado é você que bebeu. Ah, não, eu tava bêbado quando quando eu beijei outra mulher. Ah, eu tava bêbada quando eu beijei outro homem. Quando deixei ele mexer comigo, ela mexer comigo. Não, meu irmão, você bebeu o que você quis, ninguém lhe obrigou. A culpa não tá na bebida, tá em você que bebe. Versículo 9. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Deus quer dizer assim, que muitos hoje querem agir como um recém-nascido. O recém-nascido, você fala com ele não está entendendo. Ele não entende o que você fala para ele. Você diz: menino, não faz isso. Criança, bebê não é para derrubar tal coisa. Mas menino, tu tá golfando de novo. A criança entende? O neném não entende. E as pessoas alcoolizadas com bebida forte, que desencaminham dos seus caminhos, elas ficam igual esses bebês. A Bíblia diz: a quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado do seio? Uma criança de 2 anos, de 3 anos, ela entende a palavra de Deus? Né, irmãos? Então eu creio que não. Porque é mandamento sobre mandamento, e mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra, e regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Então existe as regras, existem os mandamentos, existe aquilo que Deus está querendo ensinar todos os dias, mas as pessoas estão se recusando a ouvir. Existem os mandamentos em cima de mandamento e regra sobre regra, mas a moda agora tem nada a ver. Tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Será que a Bíblia diz isso, irmãos? A palavra do Senhor diz que passe os céus, passe a terra. A minha palavra, ela não passará. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Tudo o Senhor, ele julga, o Senhor, ele olha. O Senhor, ele está com o olhar como chama de fogo, olhando para a terra. A terra é o escabelo dos pés do Senhor. Ele está com 7 olhos de chama de fogo por toda a terra.
Não há nada em oculto diante de Deus. Eu posso me esconder onde for, nas profundezas do mar, lá Ele está. Eu posso me esconder dentro de uma caverna, de uma gruta, lá o Senhor está. Não existe esconderijo para se esconder do olhar do Senhor. O que tu recebe, dinheiro corrupto, o Senhor está vendo. Você que vende corpo, o Senhor está vendo. Não é para te acusar, mas é para te libertar, é para tu largar esta vida, para tu vir para a presença de Deus, querer uma nova história, ainda que você viva no pouco. Mas lá no céu você vai viver no muito. Porque nada da terra nós não vamos levar. Você pode ser pobre aqui, mas vai ser rico lá no céu. Não digo rico de riquezas materiais, mas você vai ter uma coroa gloriosa diante de Deus. Não adianta ser rei, sacerdote, prefeito, presidente aqui em cima da terra. Não que seja pecado isso, mas o pecado é se corromper quando você entra nesse meio. Versículo 10 diz, irmãos, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por estranha língua falará este povo. Ou seja, lábios estranhos, estranha língua. Que a gente fala, aí eles dizem, olha o doido, olha a doida. Lá vai, já começou as cantorias para esse Deus dela. Vixe, já vem aquela crente doida, aquela crente chata. Lá vem aquele crente doido, aquele crente chato. Não é assim, irmãos. Os verdadeiros, os falsos não. Ele é queridinho, ele é amado, ele senta na roda de escarnecedor e ele escarnece junto com eles. Mas os verdadeiros fiéis, eles não são vistos como loucos? Por isso que a palavra do Senhor está querendo dizer isso, ó. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Então muitas vezes Deus toma gente até em linguagem espiritual para falar. Às vezes a pessoa não entende, mas no espiritual ela está recebendo ali. Então, irmãos, o nosso falar diante deles é estranho, é esquisito. É como se a gente realmente é um ET, vindo um extraterrestre. Né, irmãos? Então aqui, vamos ver, versículo 12. A qual diz que este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Deus tinha descanso, Deus tinha refrigério, porém, neguinho quis tampar o ouvido, quis tampar os olhos, e o refrigério passou longe. O descanso Deus tirou. Ah, mas estão em casa, estão descansando, mas não é esse tipo de descanso. Quantos deles estão em casa, mas estão preocupados com as dívidas? Quantos deles estão em casa, mas estão preocupados com a empresa que vai falir? Não está tendo descanso, irmãos. Pode até deitar numa cama, mas o sono não chega. E se dormir, tem pesadelo. Não é verdade? Deus tinha descanso, Deus tinha refrigério, mas não quiseram ouvir o Senhor. Versículo 13 diz, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Então Deus está querendo que nós nos quebrantemos através das regras e os mandamentos dele. Quem recusar, recusou, quem rejeitar, rejeitou. Mas quem vai ser amaldiçoado é aquele que se recusou a ouvir. Vão cair para trás, esses que se recusam. Versículo 14, irmão, diz assim, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno, e fizemos aliança quando passar o dilúvio do açoite. Não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Esse é o tipo de refúgio que a pessoa carnal, a pessoa mundana, ela encontra. É debaixo da mentira, do suborno, é debaixo do engano. Eles fazem aliança com o inferno. Como a palavra do Senhor está dizendo aqui, eles fizeram um concerto com a morte e com o inferno. Então a morte sobrevém sobre eles, o inferno vai vir sobre eles, porque eles fizeram um acordo, uma aliança. Eles não querem nada com Deus, apenas com as coisas que agradam a sua carne e a Satanás. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais esse povo e que está em Jerusalém. Então, esses que se dizem líderes também de igrejas, esses que se dizem líderes que estão oprimindo o povo, que estão querendo só a lã, a gordura das ovelhas, que não estão fazendo conforme Deus manda, conforme Deus ensina, conforme agrada ao Senhor, que
estão jogando jugo pesado, mas não estão ensinando o correto. Só querem o dinheiro, a carteira da ovelha. O peso da mão de Deus vai ser muito grande sobre vocês também, pastores e pastoras, missionários e missionárias que estão extorquindo as ovelhas. O ai de Deus é grande, mais sobre vocês, missionários, cantores, presbíteros, diáconos, obreiros, pastores, pastoras, missionários e missionárias, evangelistas, vocês que estão fazendo a obra só no intuito de grana, no intuito de dinheiro. O ai de Deus sobre a vida de vocês vai ser pior do que o ai que ele vai entregar para o mundo, para aqueles que não conhecem a palavra. Porque vocês, além de conhecer, estão distorcendo. Além de conhecer, estão deturpando a palavra do Senhor. Versículo 15. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Olha os esconderijos deles, né, irmãos? É da falsidade e da mentira, enquanto a gente se esconde aonde? No esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Debaixo das asas do Altíssimo. É o esconderijo do crente. É o esconderijo do homem e da mulher que teme a Deus. Versículo 16 diz: porquanto assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Então nós não devemos nos apressar, irmãos, porque essa pedra de esquina nós sabemos que é Jesus Cristo. Ele foi a pedra rejeitada pelos construtores. Ele foi rejeitado pelos fariseus, né? Ele foi rejeitado por aqueles que não acreditavam que Jesus era apenas mais um profeta, um homem qualquer. Um homem que tinha um donzinho ou outro, mas não o verdadeiro Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus. Sabemos que ele é essa pedra angular, essa pedra bem fundada e firmada, a qual ele não negou a Deus em nenhum momento. Passou açoites, carregou o madeiro, recebeu cruz pesada, coroa de espinho, seu suor se transformou em sangue, recebeu uma lança na sua lateral, bebeu vinagre. Esse é o nosso Jesus. Esse é o qual nós tememos, devemos obediência, respeitamos e amamos a esse Deus, a esse Jesus que fez tudo isso por nós, sendo nós ainda imerecedores. Até hoje nós não merecemos. A graça ela é um favor imerecido. Nenhum de nós merecemos a graça de Deus, é um favor dele. Então vamos agarrar essa graça, irmãos. Vamos agarrar, segurar nela. Porque nós não merecíamos ter a salvação eterna. E o Senhor ele foi lá e pagou todo o preço por mim e por você, para vivermos uma vida santa aqui em cima da terra, para morarmos com ele lá no céu, e não para viver uma vida regalada de prostituições e bebedices em cima da terra. E o versículo 17 diz: e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Então aquele esconderijo de mentira que eles estavam, como eles falaram que estavam no esconderijo da mentira, e que eles estavam naquele prumo lá da mentira, né? E da falsidade, o Senhor diz aqui que ele vai regrar o juízo pela linha da justiça, vai passar o prumo, e com a saraiva, que é a ventania dele, ele vai varrerá aquele refúgio de mentira. E as águas vai cobrir esse esconderijo de falsidade. E as águas que nós conhecemos é a palavra de Deus. O Senhor vai cobrir o esconderijo da mentira dos escarnecedores. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Mas isso aqui ainda é a misericórdia de Deus, irmãos. Deus ainda está tendo misericórdia. Ele está tirando o esconderijo de mentira, de falsidade, de engano. E ele está anulando o concerto com a morte. Deus quer dar vida. Quem veio trazer morte é Satanás. Deus veio para dar vida e vida com abundância. Mas quem rejeita, Deus não pode fazer nada. Ele lava as mãos dele, que ele oferece, ele oferta. Mas Deus não é joia barata para estar sendo dado como bijuteria. Então o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Você vai ser oprimido pelo seu pecado, pela sua mentira, sua falsidade, vai. Mas a ira de Deus dura um só momento.
Diferente da ira de Satanás, que é dia e noite ele te oprimindo, a ira de Deus ela dura um só momento. É melhor sofrer na mão de Deus do que na mão do diabo. Versículo 19. Desde que comece a passar, vos arrebatará. Desde que comece a passar, vos arrebatará. Porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. O que é que estamos vendo quando ligamos a rádio, a televisão, o celular? Está causando grande turbação, né, irmãos? É o colega que bota foto de luto, é o fulano que tem com o tio, o amigo, o pai, a mãe, alguém que está entubado, está doente, está para morrer. Isso são as turbações que estão passando. O prumo de Deus está sobre a terra, irmãos. Deus está passando o prumo dele sobre a terra. Versículo 19 diz: desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Então a saraiva de Deus, o vento de Deus vai estar passando dia e noite. Vamos buscar a face do Senhor, que é Deus que está passando com sua saraiva sobre a terra. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Então Deus está dizendo que muitas vezes não vamos conseguir repouso na nossa cama, não vamos conseguir encontrar o sono não vai chegar até nós, que a cama vai se encurtar e o cobertor também. Isso Deus está querendo dizer para a gente descer em oração, buscar a face dele. Versículo 21, porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará, Deus vai se irar no monte Perazim, como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Porque as coisas de Deus, ela é vista como o quê? Algo estranho. Né? As pessoas, elas veem as coisas de Deus como algo estranho. As pessoas, elas não veem as coisas de Deus normal. O mundo sobrenatural é loucura para o mundo e para aqueles que perecem. Assim diz a palavra de Deus. Versículo 22, irmão. Agora, pois, não mais escarneçais, para que as vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouvi o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Agora, pois, não mais escarneçais, para que as vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouvi o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Tá vindo uma destruição sobre toda a terra, irmão. Não é só sobre o Brasil, não. É sobre toda a terra. Vamos nos preparar. Não é antes assim quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela ervilhaça e semeia cominho ou lança nela do melhor trigo ou cevada, escolhida ou centeio, cada qual seu lugar. O seu Deus o ensina, o instrui acerca do que há de fazer. Então ele quer dizer assim, quando chacoalha lá o trigo, né, irmãos? O centelho ali, o cominho, é balançado, é chacoalhado, assim Deus está fazendo na terra. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Já está concluindo, irmãos, eu sei que está demorando muito, mas já está concluindo, falta 3 versículos. Porque a ervilhaça não se trilha com instrumento de trilhar, e nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaça e os cominhos com um pedaço de pau. Deus, ele está nos castigando, nos fustijando com vara, com pedaço de pau. Por isso que dói aqui, dói acolá, perde fulano aqui, perde fulano acolá, tá doendo aqui, tá doendo acolá. Alguns pegam Covid, é leve, mas sente dores. É a vara de Deus. Assim como Deus fez com o cominho e as ervilhas, assim ele está fazendo conosco. É porque a palavra de Deus ela é usada como parábola. Muito vai dizer, é loucura, isso não tem nada a ver. Ah, a teologia não diz isso, mas não é a teologia, é a espiritualogia. É a espiritualidade. A joelhologia. Deus ele mostra no joelho. Não desfazendo a teologia, mas tem a ver sim, em parte. Mas não é só a teologia, a letra sozinha ela mata, o Espírito vivifica.
Então o Senhor diz assim: porque a ervilhaça não se trilha com o instrumento de trilhar, e nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com a vara se sacode a ervilhaça e os cominhos com um pedaço de pau. Então Deus está passando a vara e está batendo com pau em nossos lombos. Os nossos lombos estão sentindo o pau e a vara de Deus. E todo pai que ama o seu filho, ele corrige com vara. Isso é prova do amor de Deus, a correção. Deus poderia mandar fogo e destruir o mundo todo de uma vez só. Poderia. Assim como ele disse, haja luz, haja sol, haja lua. E tudo que ele mandou ver naquele momento, haja animais, haja homem, haja mulher. Então tudo que ele mandou agir naquele momento, formar naquele momento, ele pode destruir em um só momento, num piscar de olho também. Mas Deus está tendo tanta misericórdia que primeiro ele está nos castigando para nos trazer para perto dele, para nos arrependermos. E assim ele está passando a sua vara e o seu pau sobre os nossos lombos. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, e nem se esmiuça com as rodas do seu carro, e nem se quebra com os seus cavalos. Versículo 29 para finalizar. E até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Deus, ele é o quê? Maravilhoso em conselho e grande em obras, irmãos. Então isso aqui é um conselho de papai. Ele é grande nas suas obras. Ele pode se arrepender? Pode. Ele pode mudar nossa sentença? Pode. Mas ele quer ver coração quebrantado, o coração de pedra virar carne. Ele quer ver a soberba ficar de lado, porque se não ficar ele mesmo vai derrubar. Então é isso, irmãos. Deus no finalzinho diz aqui, ó, ele é maravilhoso em conselho e grande em obra. E eu louvo a Deus por essa palavra, porque é ela que nos traz vida e esperança. A palavra de Deus é uma água viva que mata a nossa sede, a qual não sentiremos mais sede. Fiquem com essa palavra, irmãos. Isaías 28, do versículo 1 ao 29, em nome de Jesus. Me chamo Marina Ferraz, sou missionária e vez ou outra estarei gravando. Espero que os irmãos gostem. Perdão pela câmera que é um pouco escura. A tela também não está muito boa, nem o microfone, mas para a honra e glória do Senhor saiu alguma coisa para a gravação, né? Então que os irmãos saciam, que os irmãos se alimentem dessa palavra, que não é dita por lábios enganosos, não foi dita por mim mesma. Eu estou em jejum desde ontem, irmãos, não para a minha glória, mas para dizer que eu queria que Deus falasse algo para a igreja, para o povo dele, através da sua palavra. Então desde ontem, 8 horas da noite eu entrei em jejum. Vou preparar minha janta, tomar um banho para 8 horas da noite entregar em 24 horas de jejum. Para que o Senhor possa falar ao meu coração e ao coração da igreja, que eu sei que tem muita gente aflita, tem muita gente com medo de opressão, de depressão, de síndrome do pânico, com desejo de suicídio. Mas desde já o Senhor vai repreendendo. Que o Senhor Jesus nesse momento jogue por terra esse jugo da depressão, da opressão maligna. Que o Senhor tire a preocupação, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor possa lançar por terra toda preocupação com o amanhã. E em nome de Jesus, ó Deus, visita cada coração, cada mente, Senhor, com a gota do teu sangue do alto da cabeça e da planta dos pés, e da planta dos pés ao alto da cabeça. Seja feito o teu querer e a tua vontade sobre esta vida, meu Pai. E é isso que te agradecemos, te louvamos, te agradecemos, desde já, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém.